Baruch Hashem, chegamos no último princípio, o 13º. É um princípio qual já me deparei com pessoas, certas pessoas, que têm dificuldade de cumpri-lo de maneira sincera, íntegra. Eu quero aqui, como sempre, ler traduzindo e também explicar e trazer uma dica para aqueles que têm dificuldade para poder cumprir de uma maneira mais completa, mais verdadeira, se Deus quiser. Vamos começar então com a leitura do princípio. Anima min bemunash lema, eu acredito com fé completa, plenamente, que haverá a ressurreição dos mortos. No momento que desejar Hashem, que quiser Hashem, isso vai acontecer em breve, se Deus quiser. O que esse princípio veio nos ensinar? Primeiramente, que o mundo não termina com o enterro. A pessoa enterra a pessoa e não termina lá. Tanto a alma vai seguir, como no mundo espiritual, como depois o corpo também vai ressuscitar. E a alma vai retornar para o corpo. Assim como a alma serviu a Hashem, o corpo também, junto com a alma, serviu a Hashem. Então ambos vão voltar para receber a recompensa, juntos no mundo vindouro. É claro que o corpo não vai voltar exatamente como a gente conhece, porque o corpo, como a gente conhece, foi um corpo preparado para a vida até a revelação. Após a revelação, o corpo vai voltar de maneira adequada, propícia, para poder revelar, para poder receber a alma e assim eles passarem juntos os estágios pós a revelação. Como será esse corpo que vai ressuscitar? Exatamente como vai ser, infelizmente eu não sei. Porém, os sábios ensinam que vai ser um corpo que não vai limitar a expressão da alma. A alma vai poder se expressar através do corpo. Cada um vai ver. Todo mundo vai ver quem é cada um de verdade. A pessoa vai se expressar, realmente a essência dela vai se expressar através do corpo. Não vai ser um corpo que oculta a essência da alma. Então, a gente não tem como saber exatamente como é, mas pode imaginar que uma pessoa mais elevada vai ter um brilho maior. Uma pessoa menos elevada vai ter um brilho menor. Porém, cada um vai se expressar quem ele é de fato. E todo mundo vai poder ver e reconhecer de fato quem cada um é. Uma vez um rabino chamado Rav Elbaz, ele conta que ele estava no casamento. Após ele realizar a cerimônia, ele viu que tinha duas pessoas brigando, discutindo. E chamaram ele: por favor, rabino, vem aqui resolver uma questão, uma discussão. O rabino disse com muito prazer: o que está acontecendo? Me expliquem. E tinha duas pessoas discutindo. Uma falando que não existe ressurreição dos mortos, que isso é besteira. E outra falando que sim existe ressurreição dos mortos. Essa pessoa que estava falando que sim existe, ele tinha uma kippah recém-comprada, assim, parecia uma pessoa que estava começando o seu caminho no judaísmo, retornando às raízes, fazendo tchuvá. E o amigo dele ainda seguia com a cabeça mais laica. Um falava que não vai ter, e um falava que vai ter. Rabino, qual é a resposta? E o rabino, com muita inteligência, falou: para você não vai ter, e para você vai ter. Você sim vai participar da ressurreição, apontou para esse que está falando que vai ter. E para o outro que estava sem aqui, falou: e para você não vai ter. Aí ele ficou nervoso: rabino, você está falando que eu não vou voltar e ele vai? Por que eu não vou voltar? Aí o rabino falou: tá dizendo, os sábios ensinam. Uma pessoa que nega a ressurreição dos mortos, ele não vai retornar na ressurreição dos mortos. Uma pessoa que acredita na ressurreição dos mortos, ele sim vai regressar. Uma vez que ele acredita na ressurreição dos mortos, ele vai voltar. E uma vez que você não acredita, você não vai voltar. Em justiça, eu também quero voltar, então você acredita, então você também vai voltar. Isso que o rabino falou para ele. Assim ele ficou contente. E ele sentiu que realmente ele também quer participar da ressurreição. A cabeça dele já estava com os conceitos pré-formados, os preconceitos, que falavam, os conceitos prévios mais corretamente, que já era difícil ele aceitar, mas quando toca no sentimento ele também quer participar, ele acredita, só que ele não sabe expressar isso, tem uma certa barreira, e quando o rabino despertou nele: olha, você não vai voltar, mas eu quero, então porque você acredita, então você também vai voltar. Ele despertou o sentimento dele. Hoje em dia, na verdade, não precisa da ciência para nos trazer a emuná, a fé na Torá. Deus criou o mundo, ele pode criar um corpo, pode regressar ao corpo da pessoa, não tem nenhum problema para Deus. Mas tem pessoas que precisam ainda de uma ajuda para acreditar nisso.
Hoje em dia é muito simples. Com a ajuda da ciência, a gente pode ver que, inclusive, um fio do cabelo da pessoa tem o DNA dela. A princípio, teoricamente, como já dizem que fizeram em ovelhas, etc., a pessoa com o DNA da pessoa pode reconstruir o corpo da pessoa. Se uma pessoa pode reconstruir, é óbvio que Deus pode reconstruir. É claro que a gente não precisa desses exemplos para saber o que Deus pode fazer ou não pode fazer. E eis que Deus criou todo mundo do nada, ele não pode retornar a pessoa como ele desejar? É óbvio que ele pode. Mas para quem precisa de ajuda, aí vai a dica. Se inclusive um homem, ele pode reestruturar o corpo de uma outra pessoa, de um animal, através do DNA que tem no fio de cabelo dele. Então Deus também pode fazer a ressurreição. Se o homem pode, Deus não pode? É claro que Deus pode, mas Deus não precisa disso. Deus não precisa pegar o DNA e botar dentro de uma célula. Deus pode simplesmente criar a pessoa. Como os sábios ensinam, Deus vai fazer a ressurreição através de um osso chamado em hebraico luz, que está no alto, no topo da coluna vertebral da pessoa. Esse osso, aí vai outra dica, se alimenta da refeição que se faz no Motzei Shabbat, após a saída do Shabbat. Então tem a refeição que se chama a quarta refeição, Seudat Revi Milá Vemalka, que acompanha a rainha quando a saída do Shabbat, quando a pessoa faz Avdalá, depois de noite, tem uma mitzvah de comer uma outra refeição, e essa refeição que alimenta o osso luz, do qual vai vir a ressurreição dos mortos. É muito importante se importar com essa refeição e cumprir com essa refeição, porque essa refeição alimenta esse osso. É interessante, eu vou trazer aqui uma curiosidade muito interessante, que o livro da parte oculta da Torá ensina. Eles ensinam que uma vez que o primeiro homem que comeu do fruto proibido, porque até então não existia decreto de morte, depois que ele comeu do fruto proibido, houve o decreto de morte. E todo o corpo usufruiu desse fruto, porque o alimento a gente come, ele tem a digestão e depois o sangue divide pelo corpo inteiro esse alimento, então todo o corpo participa da morte. Porém, uma vez que esse osso, que está no topo da coluna vertebral, chamado osso luz, interessante que em português luz é a luz, e justo é o osso que vai sair a luz. Interessante. E justo esse osso não usufruiu do fruto proibido, porque ele somente usufrui do alimento que é comido na saída do Shabat, no Motzei Shabat. Então ele não usufruiu do fruto proibido e portanto ele não teve o decreto, não recaiu o decreto de morte sobre esse osso, e por isso esse osso dele tem a força da ressurreição do corpo. Interessante. Então, em resumo, a pessoa tem que acreditar com fé completa, não simplesmente falar. Tem que realmente acreditar que vai ter a ressurreição. O enterro não é eterno, a pessoa vai voltar. Para quem acredita na ressurreição, ele tem a força da ressurreição. Quem não acredita, ele se desconecta, como tudo no mundo. A gente tem a opção de se conectar ou desconectar. Se conectar com Deus ou desconectar da verdade ou da mentira. Quem se conecta com a verdade, ele se conecta com a eternidade e ele vai viver eternamente. Quem se conecta com a ressurreição e acredita nisso, ele se conecta e logo ele recebe a força para a ressurreição. Quem não acredita, ele não tem canal, então ele não volta para a ressurreição. Então acreditar de verdade que a gente vai voltar para uma ressurreição, não exatamente com o corpo que a gente conhece, é um corpo propício para esse novo estágio. Como eu falei, é um corpo que vai expressar a alma de uma maneira mais revelada. E também, a gente viu também a dica, uma vez que um ser humano já tem a tecnologia, teoricamente, de produzir um outro corpo através do DNA de um osso. Deus também não pode produzir um outro corpo. Deus não precisa disso. Porém, é claro que ele pode. Se ele criou o homem e o homem pode fazer isso, ele é óbvio que pode fazer também o que ele desejar. Então, colocar isso firme na emuná, junto com os 13 princípios de fé. Baruch Hashem, com isso terminamos o último princípio. E se Deus quiser, nos encontramos no último encontro, que vou fazer uma recapitulação e um resumo geral do curso que fizemos sobre os 13 princípios. Até a próxima.